Em relação às medidas da Câmara adotou em relação à Covid-19, eu não sei informar, pois eu não tenho acompanhado ultimamente. Já acompanhei mais as informações e as divulgações, né, que a Câmara faz, mas ultimamente, devido à correria de trabalho, estudos, eu não tenho acompanhado o quanto deveria acompanhar. A Aline Almeida tem 29 anos e mora no Belém, bairro da Zona Leste de São Paulo. Assim como ela, 4 em cada 10 paulistanos não sabem o que está rolando na Câmara dos Vereadores durante a pandemia, segundo revelou uma pesquisa recente da Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope. Então a gente resolveu investigar. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Muita coisa já aconteceu e está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo por causa da pandemia. Mas você sabe o que é a Câmara Municipal e como ela se relaciona com o Poder Executivo? Se a resposta for não, a Flávia Batista, que é gestora de políticas públicas, explica aqui pra gente. A Câmara é o Legislativo Municipal. É ela quem trabalha na formulação das leis municipais, na aprovação ou veto das ações propostas pela Prefeitura e cabe a ela fiscalizar as receitas e despesas do município. O Executivo, que é a Prefeitura, é o órgão executor das ações, como obras, projetos e políticas públicas, e é de sua responsabilidade também cuidar de assuntos estratégicos como saúde, educação, urbanização, mobilidade urbana e etc. O Legislativo avalia os projetos e políticas públicas propostos pelo Executivo, aprova ou altera esses projetos para aquilo que se entende como melhor para essa sociedade. Se você ainda não sabe ou tem dúvidas sobre o que são e para que servem os poderes legislativo e executivo, se liga só. O legislativo é formado por 3 níveis, com vereadores nas cidades, deputados estaduais nos estados e senadores e deputados federais no nível nacional. Já o executivo é composto pelos prefeitos nas cidades, governadores nos estados e pelo presidente da República. A Flávia também lembra que para que tudo isso funcione direitinho, esses poderes precisam trabalhar juntos e em união. Na visão dela, essa sinergia está acontecendo bem aqui em São Paulo desde que a pandemia começou. Então, as propostas que o prefeito Bruno Covas propôs, a Câmara acolheu em sua maioria, e as propostas que a Câmara formulou, o prefeito Bruno Covas também aprovou em sua maioria, quase na integralidade. A Flávia lembra que uma das legislações mais importantes que fala sobre as medidas de contenção da Covid-19 na cidade nasceu na Câmara e não do prefeito Bruno Covas. Sem dúvidas, a principal medida adotada pela Câmara foi a proposição e aprovação da Lei 17.340 de 2020, que versa sobre as principais providências adotadas pela cidade no combate à Covid-19, entre elas, obrigatoriedade no fornecimento de EPIs, quarto de hotéis para profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente e que eventualmente não podiam voltar para casa para não contaminar suas famílias, medidas de amparo social às pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social, horários especiais para atendimento de pessoas idosas, então só pode ir no banco, É recomendado que pessoas idosas, por exemplo, vá aos bancos e mercados na parte da manhã, quando é mais vazio, e medidas de combate à violência contra a mulher. Algumas outras medidas adotadas pela Câmara Municipal de São Paulo foram a transferência de cerca de 50 milhões de reais para a Prefeitura utilizar na saúde e assistência social e a redução de 30% nos salários de vereadores e nas verbas de gabinete. Vale lembrar que a sede da Prefeitura Municipal, onde os vereadores trabalham, é o Palácio Anchieta, que fica na rua Jacareí, na Bela Vista. Mas desde que o isolamento social começou, a chamada Casa do Povo tem feito plenárias virtuais. Bastante coisa, né? Mas por que será que pouca gente sabe o que está rolando por lá? Para a Aline, aquela moradora da Zona Leste que ouvimos no começo do episódio, falta divulgação. Mesmo antes, eu sempre achei que tem um pouco de déficit, As informações, as campanhas que eles fazem. Essa é a minha opinião e acho que deveria ter um pouco mais de divulgação, sim, em outros canais para deixar a população mais ciente do que está acontecendo. Já para Flávia, a explicação é um pouco mais complexa. O Legislativo tem uma certa dificuldade aí em assumir o protagonismo das ações, de mostrar para a população como tem atuado, qual tem sido a atuação, como articula suas propostas, quem são os verdadeiros responsáveis e participantes das medidas adotadas. E esse protagonismo acaba sobrando muito para o Executivo,
Pela sua própria estrutura, né, por ter uma figura centralizada. Então, o chefe do executivo, o prefeito, é a pessoa que faz a campanha, então que fica conhecido na campanha, que fica conhecido por estar à frente do poder executivo, por ser o prefeito. Então, é uma figura muito centralizada, né? É um poder inteiro que se materializa em um homem só. Quer uma prova disso? Se eu te perguntar o nome do chefe do executivo aqui em São Paulo, ou seja, do prefeito, você deve saber quem é, né? Agora, sabe falar o nome de 3 vereadores? Mas não é culpa sua não, viu? A gente tem uma história complexa com a política no Brasil e, infelizmente, nem todo mundo teve a oportunidade de entender direito como funciona a nossa democracia, ou como ela deveria funcionar. Um exemplo disso pode ser uma pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo, que mostra que 64% dos paulistanos não lembram em quem votou para vereador em 2016, que foi a nossa última eleição, né, para a Câmara Municipal. Então, quando a gente pensa na estrutura do Legislativo, é muito mais difícil, porque você não tem uma figura central, você não tem um rosto representante do Poder Legislativo. É muito mais descentralizado, né? É um poder descentralizado internamente, feito para assim ser, e isso dificulta um pouco essa identificação. Com isso tudo, a gente vai ficando longe, e até esquece da Câmara Municipal. Então, se o Legislativo fiscaliza e acompanha o Executivo, quem fiscaliza e acompanha o Legislativo é a população. Porque a Câmara de Vereadores, a Câmara Federal, não é chamada Casa do Povo à toa, né? É onde as diferentes visões se conversam, se congregam e chegam a conclusões que refletem o que espera a sociedade. Porque quando a gente vota em quem a gente se identifica. E a gente espera que quem ocupe esta cadeira defenda também os nossos interesses. Bom, se depois de tudo isso você achou importante entender e monitorar o trabalho da Câmara, a gente separou algumas dicas da Flávia. Hoje em dia, a maioria dos parlamentares tem redes sociais, então Instagram, Facebook, Twitter, e costumam postar nessas redes sociais os seus posicionamentos, como tem votado, o que tem proposto, naquilo que acredita. Então, dentro desse amplo espectro político aí que o Brasil tem, né, de todos esses partidos, de todos esses posicionamentos, procura algum que você se identifica mais, que participa de um partido que você se identifica ou que fale abertamente sobre aquilo que você acredita e acompanhe esse parlamentar. As próprias páginas oficiais da Câmara também são uma boa. A Câmara de São Paulo tem redes sociais, tem páginas nessas redes sociais e a gente pode acompanhar por elas os projetos que estão sendo votados, os projetos que estão sendo analisados e os projetos que estão sendo propostos. Então, é uma forma de acompanhar de uma maneira mais abrangente. O site da Câmara Municipal, que é muito simples de achar também, coloca no Google lá, Câmara Municipal é o primeiro que aparece, Câmara Municipal de São Paulo, é o primeiro que aparece. O site da Câmara é muito completo, mostra os projetos que foram propostos, as análises que estão sendo feitas, qual matéria está passando na Câmara, qual vai passar essa semana, nesse mês aí, que pode impactar na vida da cidade. Durante a pandemia, a Câmara lançou também um site só com informações sobre o combate ao coronavírus. Por lá você encontra mais detalhes, inclusive sobre legislação. É só acessar saopaulo.sp.leg.br/coronavírus. O LEG é de legislação. A nossa última dica é que você leia uma matéria feita pelo Eduardo Silva sobre as ações da Câmara Municipal lá no site 32xsp.org.br. O canal cobre as 32 subprefeituras da capital paulista e é uma parceria entre a Agência Mural e a Rede Nossa São Paulo. Vale acompanhar também o 32 vezes SP nas redes sociais. Por aqui a gente segue em quarentena, mas sempre de olho na administração pública. Este podcast contou com a colaboração de Eduardo Silva. A produção foi de Ana Beatriz Felício, a edição de Anderson Menezes e a edição de áudio de Juliana Santana. E o apoio é do Instituto Unibanco. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí o número: DDD 11 97591 5260. Por fim, se for realmente necessário sair de casa, use sempre a sua máscara e evite colocar as mãos na boca e no nariz.
Até mais.